Juízes capítulo 16, mantenha aberto em Juízes. Algum? Acho que não vai passar aqui não, né? Não vai passar. Vai. Segura Juízes aí, eu vou ler com vocês aqui. Se você quiser manter em Juízes e ler comigo também, eu vou ler Romanos capítulo 7. Mas segura em Juízes, que ele é o próximo texto que a gente vai ler. Mas eu quero só ler a base da minha pregação com vocês, para a gente entender junto o rumo da minha pregação. Eu vou ler Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, e na sequência eu vou ler Juízes com você. Nós vamos ler também 2 Crônicas 7, tudo 7. Meu Deus, é muito espiritual. Legal, irmãos? Romanos capítulo 7. A palavra do Senhor vai dizer a partir do verso 14, e ela vai nos dizer assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou um homem carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa, e neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer bem está em mim, não, porém, consigo efetuá-lo. Ou talvez na sua versão, pois o bem que quero fazer não consigo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se o faço, não faço porque não quero. Já não sou eu quem quer fazer, e sim o pecado que habita em mim. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Oramos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, a guardá-la em nosso coração e gerar frutos por meio da sua palavra. Que ela nos transforme nessa noite. Que o teu Espírito Santo convença o nosso coração, fale conosco, nos ensine nessa noite. Nós queremos estar, Senhor, vulneráveis à voz do teu Espírito Santo, inclinados a ouvir ao Senhor nessa noite. Por isso, nos ajude, Senhor, me ajude, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Esse texto mega famoso, né? De Paulo. Aqui é ano 57, mais ou menos. Paulo está em Corinto, vivenciando a segunda carta à igreja de Corinto. E nesse contexto que nós estamos lendo, Paulo está em um caráter frustrado com a igreja de Corinto, sem sombra de dúvida, mas ele está escrevendo a igreja em Roma. Febe vem traduzindo depois e chega para a igreja em Roma. E o que acontece nessa passagem é que Paulo está lidando com um contexto do legalismo da igreja gentílica em Roma. E acontece um fato muito curioso que prende a minha atenção, que é exatamente algo que acontece conosco. A lei que foi dada por Deus a Moisés é boa, ela não é ruim. E o texto de Paulo aqui pode fazer parecer com que a lei seja ruim, embora não seja. Quando Deus olha para o povo ali em Êxodo e libera uma lista de regras a se seguir, o objetivo de Deus nunca foi dizer para o povo: se você seguir essa fórmula, você vai ser feliz. Estou te dando uma fórmula aqui. Mas na verdade a lei que é boa, e só é boa porque ela expressa
a intenção do coração de Deus. Porém, a lei, ao longo dos anos, quando o tempo passa de Êxodo até os dias de Jesus, nós conseguimos observar uma enorme discrepância da intenção de Deus com a lei para o que os homens estavam entendendo e vivendo da lei. E isso acontece de maneira muito prática quando Jesus vem. E parece que Jesus é o ET da lei. Quando os judeus olham para Jesus, cumprindo perfeitamente a lei, falam, esse cara é um ET. Ele não está sendo fiel, ele está indo contra a lei de Moisés. Ele está indo contra a palavra de Deus, quando na verdade Jesus estava cumprindo toda a palavra de Deus, isto é, a essência da lei. Quando nós lembramos no Evangelho de uma mulher pecadora vindo no meio do povo e os homens prontos para apedrejá-la, e Jesus diz aos homens, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos os homens se vão e ninguém atira uma pedra. Mas de fato a lei vai nos dizer para apedrejá-la. Quem errou? A verdade é que não é um erro, mas uma prova do nosso coração. A lei diz o que deveria ser feito com o pecador, mas Deus nunca encontrou na lei alguém que houvesse enxergado a si mesmo, aberto mão da pedra, porque se enxergou no mesmo pecado. Nós, como cristãos, fazemos o mesmo agora. Por enxergar uma lista de regras, priorizamos e definimos uma hierarquia para aquilo que é correto, aquilo que deve ser seguido, ou aquilo que não é tão importante assim para agora. E a gente começa a vivenciar o Evangelho em fatias. E a gente começa a absorver uma vida cristã naquilo que cabe o momento e a necessidade. E de uma maneira tão legalista, que nós nos distanciamos da essência. E quando eu falo sobre a essência da lei, eu me deparo com um homem dizendo, cara, eu quero fazer a coisa certa. Na minha mente eu desenhei certinho fazer a coisa certa, mas na hora que eu vou praticar, dá tudo errado. Na hora de praticar, o meu pecado fala mais alto, eu não consigo. Na hora de colocar a santidade em prática, não vai. Nós estamos aqui nessa reunião e você está aqui, cara, essa música é incrível, Maranata, vou sair daqui falando Maranata, eu vou virar a esquina falando Maranata, mas na hora que você chegar em casa, teu pai e tua mãe vão brigar com você porque você chegou tarde, teu pai vai te xingar, tua mãe vai brigar com você porque você não arrumou a louça, porque você não arrumou teu quarto antes de sair, porque você não tomou banho direito, porque você está com chulero, que tirou o sapato, e sem perceber, a tua cabeça vai perdendo o Maranata, e você começa a se encher daquele ambiente, você já não está mais nem aí para aquilo que você ouviu e aprendeu. Se foi tão rápido, quanto o lanche que você vai comer daqui a pouco, ou a comida que você vai comer daqui a pouco. E isso acontece porque nós estamos entendendo o texto, mas o nosso coração não. E me lembro de Jesus nas palavras de João Batista, quando ele entra no templo, quando ele entra em Jerusalém e se depara com os mestres da lei, eles começam a questioná-los. Bem disseste, João, a respeito de vós. Vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a intenção do texto que eu li, e a dor e a dificuldade de Paulo é a mesma. A nossa mente consegue projetar a realidade daquilo que Deus espera, mas a minha carne pratica outra, porque o meu coração não entendeu. O que eu quero dizer é que o problema não está no texto, o problema está no meu coração.
E a forma como eu lido com a mensagem, a forma como eu encaro o Evangelho e vivo e vivencio no ordinário da minha vida, demonstra que na realidade eu não entendi. E eu começo a cair em si e a entender que a minha vida está fadada a loops espirituais. Ora estou bem, ora não estou bem. Ora estou bem, ora não estou bem. Ora estou bem, ora não estou bem. Igual bem me quer, mal me quer. E você usa dessa plataforma do domingo e do sábado, ou da reunião da semana, ou do YouTube, para ser um combustível, para enrijecer a sua estrutura, para suportar mais uma leva de ora bem, ora mal. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E aí eu paro e eu entro na crise da minha mensagem com vocês. Será que é só isso? Será que a vida cristã vai ser sempre isso? Ora estou bem, ora não bem, ora bem, ora não bem. Será que é isso mesmo que tem que ser? Será que essa é a medida do Evangelho? E nesses dias o Espírito tem confrontado meu coração. Recentemente aconteceu um fato muito curioso na minha igreja local. No último domingo, nós iniciamos a reunião. O Espírito estava pronto a ministrar e a revelar a presença dele aos corações. Na hora que um dos nossos presbíteros pega o microfone para pregar, ele não consegue ministrar porque havia um peso de glória no lugar. E quando todos nós estávamos ali, eu automaticamente tenho um impulso de pegar um violão, já não toco há muito tempo. Eu tento ministrar uma canção em sinergia ao coração do meu irmão que queria pregar e não conseguia. Ele interrompe a pregação e fala: gente, o Espírito está querendo ministrar, ele quer falar algo, então eu vou dar essa liberdade. E na hora que o Gustavo, que pregava, deu essa liberdade, a igreja entrou em um estado de apatia coletivo. Era como se não queríamos aquilo, não quiséssemos aquilo. E a minha igreja local viveu isso nas últimas 3 semanas, uma pregação curta e uma longa busca pelo Senhor. Uma pregação curta e uma longa busca pelo Senhor. E parece que na terceira vez que Deus faz isso, a igreja entrou em uma apatia. E depois de 5 ou 10 minutos desse estado apático da igreja, em resposta àquilo que o Espírito estava ministrando, o irmão Gustavo, ele para a pregação, ele fala: irmãos, eu estou concluindo a pregação, todos podem ir embora, tchau, é isso. Imagina só, você vem para a igreja e aí o culto acaba 5, 10 minutos depois do louvor. Você entra no estado de: caramba, esse cara não é de Deus, essa igreja não é de Deus, não tem Deus nesse lugar. Mas me lembro das palavras do seu Roberto Walker, que ele dizia: o Espírito é como uma pomba e ele se vai. Eu me lembro nas suas palavras quando ele dizia: se a presença não é valorizada, ela se vai. E se ela se for, nós podemos concluir a reunião. Vocês podem estender a pregação e o louvor pode ministrar gatilhos de canções que nós sabemos que, se elas forem ministradas, toda a igreja entrará em êxtase. Mas isso não quer dizer que o Espírito esteja. A crise atual da minha pregação, nesse breve testemunho para vocês, reflete uma pergunta mais profunda que eu desejo fazer.
aonde está a glória de Deus em nossa pregação? Aonde está a glória de Deus em nossas relações? Aonde está a glória de Deus em nossas ofertas? Aonde está a glória de Deus em nosso trabalho? Aonde está a glória de Deus em nosso tempo? E se eu coloco numa balança a glória de Deus versus a minha vida, talvez a sua vida, nós teremos uma crise espiritual nessa noite. E talvez seja exatamente isso que o Espírito quer fazer. Quando eu entrei aqui, nessa noite, eu abracei o meu amigo, mas o meu coração se pesou no momento que a adoração iniciou, porque eu sinto que nós estamos vivendo a mesma coisa aqui nessa noite. Existe uma intenção do Espírito em ministrar sobre nós, em revelar o seu coração, mas existe uma apatia no nosso interior que bloqueia. E eu quero desfrutar com vocês o que está acontecendo conosco. O que é a glória de Deus? Começando pela pergunta, eu quero interagir com vocês, na opinião da igreja, o que é a glória de Deus? Alguém tem alguma ideia? Nós falamos glória a Deus, né? Temos o hábito comum de dizer glória a Deus. Mas qual é a glória de Deus? Alguém chuta? Pode chutar mesmo, viu? Chuta longe, não tem problema. O que é a glória de Deus, gente? Ninguém? Nenhuma ideia? Eu vou perguntar por aqui, vou vir aqui. O que é a glória de Deus? Sabia? Pode ser humano assim. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus, na minha opinião, é algo incompreensível e inconcebível na mente do ser humano. Foi muito polido. Né? Ao meu ver, é a presença dele na nossa vida. Boa. Boa. Se nós pararmos para pensar sobre a glória de Deus, talvez coletivamente teremos respostas assim, algo que eu não consigo definir. Ou ela é a presença de Deus, ela é quem Deus é. Existem 4 definições para a glória de Deus, né? O subjetivo, né, da palavra, né, o próprio substantivo da palavra, glória de Deus, traz algumas definições. Mas existe uma definição sobre a glória de Deus que é a definição mais comum nas Escrituras, que é a definição da glória de Deus como prazer, como o prazer de Deus, prazer de, ou a satisfação de. Quando eu falo para vocês que a glória de Deus é o prazer de Deus, talvez agora na nossa cabeça cria-se uma infinidade de convicções sobre essa presença que eu não consigo compreender. Se a glória de Deus é o seu prazer, a minha cabeça precisa entender agora o que eu estou vivendo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, vai nos dar uma citação. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazeis todas as coisas para a glória de Deus. Mas quando eu penso na glória como uma revelação de prazer, eu tenho que cair em si que o que Deus espera de mim e de você não é um culto, não é uma reunião, mas uma vida em que Deus olhe e sinta prazer. Lembre-se de Mateus capítulo 3, Jesus sendo batizado, uma voz ecoa do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Deus dos céus olha para Jesus e fala:
este homem me dá glória. Este homem me dá glória. Como em Lucas 11, na transfiguração para os discípulos, na transição para o capítulo 12, no meio da nuvem, Elias e Moisés diante de Jesus, uma voz ecoou do céu: ouçam ele, pois ele me dá prazer. Ouçam ele, pois ele me dá glória. Eu quero que você abra agora comigo Juízes. Vamos chegar em Juízes agora. E vocês vão entender como nós estamos lidando com essa glória. Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo aí? Está fazendo sentido ou não? O texto vai dizer para nós assim, Juízes 16, a partir do verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele com sua força. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele então acordado, disse consigo mesmo: peraí, eu vou sair e ainda mais de uma vez eu vou me livrar disso daqui. Porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. No texto que eu e você acabamos de ler tem um enredo, vou te contar um enredo. Dalila é uma filisteia, se aproxima de um judeu chamado Sansão, um homem nazireu. Sabe o que é nazireu? Um homem que era consagrado ao Senhor, não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em cadáveres, não poderia comer uvas, nem beber bebida fermentada. Um homem que foi separado para Deus, para viver integralmente para Deus. E Sansão recebe do Espírito uma força descomunal para batalhar e ser um guerreiro fiel. Conhece Dalila, começa a se relacionar com Dalila, e Dalila começa a persuadir a Sansão. Mas Sansão tem uma resposta da Dalila que vai totalmente contra a expectativa do Senhor. Sansão começa a brincar com Dalila. Se você ler o capítulo 16, você vai perceber como Sansão está brincando noite após noite com Dalila. Mas a realidade do que nós estamos entendendo é que Dalila não está sofrendo uma brincadeira. Sansão está brincando e brincando com a glória de Deus. Nós vemos aqui um homem brincando com a glória. Brincando com a glória e brincando com a glória, até que em determinado momento Deus se retira de Sansão. E aí acaba o homem. Nós vamos saber que depois Sansão vai, se arrepende, restaura suas forças, quebra um templo, morre todo mundo. Mas aqui Sansão perdeu a presença. E perdeu porque brincou com a glória. Talvez o fato de nos relacionarmos há tanto tempo com a presença faz com que eu e você criemos na nossa cabeça a ideia de que podemos brincar com essa mensagem. Que podemos brincar com a mensagem do Evangelho. Isso começa a mostrar no nosso coração que nós criamos um problema muito semelhante ao de Israel. Sansão não está sozinho nisso. Lembre-se comigo de Êxodo. Os anciãos, irmão, já aqui no livro de Números, vamos nos lembrar que os anciãos tomam uma decisão de levar a Arca da Aliança para a guerra. Quem lembra disso? Poxa, vamos levar a Arca da Aliança para a guerra. A guerra é difícil? Vamos levar a Arca. E eles levam a Arca da Aliança, tomam todo mundo um monte de tapa na cara e perdem a Arca. Lembram disso? Ela vai parar lá com os filisteus e dá um trabalhão para voltar. Os anciãos tomaram uma decisão. Por que não levar a Arca para a guerra? Por que não?
ela é a arca, ela carrega algo de Deus. Eles perdem a arca. Mas veja só, para e pensa comigo. Nós estamos falando de anciãos tomando decisões. Veja, o fato de eu e você termos um conhecimento sobre Deus, ou talvez até mesmo um presbitério local tomando decisões pela igreja, não quer dizer que vamos acertar. O fato de termos um conselho que olha e fala assim, cara, vamos fazer isso aqui na igreja, vamos fazer um culto top, esse culto vai chamar tantas pessoas, vamos fazer o tema tal, o tema vai ser esse, nós vamos cantar isso, nós vamos ministrar desse horário a tal horário, e vai ser assim, e vai rolar, e vai ser incrível. E na hora vem, todo mundo se frustra, ninguém concorda, não acontece como você esperava, o louvor se frustra, os pastores se frustram, todo mundo se frustra. Porque como os anciãos de Israel, nós achávamos que tínhamos um bom plano. Mas o nosso bom plano não fala mais alto que a voz do Senhor. E o problema de Israel não era a falta de conhecimento e nem a falta de achar que sabia o que Deus esperava por andar há tanto tempo com Ele. O problema foi não ouvir. Foi não dar ouvidos ao Senhor. Nós podemos ser sábios e ainda assim não ouvir do Senhor e errar. E então, irmãos, eu caio com vocês a me lembrar nos últimos capítulos de Crônicas, quando Davi diz ao Senhor, Senhor, deixe-me construir o templo. E Davi recebe um não de Deus porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Mas passa a Davi toda a orientação do templo. A transição do primeiro livro de Crônicas para o segundo livro de Crônicas é uma orientação de um pai ao filho de como valorizar a presença. Então Salomão pega todo aquele conselho e faz exatamente como a expectativa do Senhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do verso 1, no contexto que nós vamos ler agora, o templo está pronto. Está pronto. Os sacerdotes estão a postos, os sacrifícios na mesa, a grelha está quente, as pessoas já estão ansiosas, está todo mundo ali. E então Salomão ora ao Senhor para agradecer o templo. E agora leiam comigo o que acontece depois da oração de Salomão. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo o fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o resultado do que acontece quando a glória do Senhor acessa o templo. Isso é o que acontece quando Deus encontra prazer. Se Deus nessa noite achar prazer em nós,
Não existe louvor, não há tempo para a minha pregação, não há espaço para o culto do domingo. Se Deus enche-nos com a sua glória, Ele rompe a nossa liturgia. Não há espaço para o pregador, nem para o louvor, não há espaço para nós. A glória de Deus é suficiente para ocupar cada lacuna e espaço deste lugar. Se a glória do Senhor invadisse esse lugar, não suportaríamos de pé. Se Deus encontrar prazer em nós, provaríamos da realidade sobrenatural em um natural estilo de vida. Sem misticismos, mas com pura revelação. Eu quero chegar ao final me lembrando de uma história pessoal. Em 2015, eu tenho revivido essa mesma cena há uma semana. E a cena acontece em São Paulo. Eu me lembro que eu tinha me mudado para São Paulo. Na verdade, eu não tinha me mudado ainda, mas eu estava na faculdade, eu tinha entrado na universidade, e eu vim de um contexto de uma igreja batista tradicional. Eu não entendia nada sobre dons espirituais. Eu acho que já até falei isso aqui outra vez, mas nesse momento eu estou meditando em Coríntios, especificamente no capítulo 12, e eu começo a questionar os presbíteros da minha igreja a respeito dos dons, porque eu queria entender aquilo, eu queria entender por que eu não vivia aquilo ali, e eles, tendo muita sabedoria, me incentivaram a continuar aprendendo e ouvindo de Deus. E eu comecei a pregar na minha faculdade, a falar de Deus na faculdade, e eu me lembro que isso me levou a conhecer alguns irmãos em São Paulo que falavam sobre evangelismo dentro de universidade. E aí eu vou para São Paulo para aprender a como evangelizar na faculdade. E aí, quando eu vou para lá, eu entro num sítio da Universidade de Mackenzie e eu me deparo com outros 170 universitários que, coincidentemente, faziam nas suas universidades exatamente o que eu fazia na minha. E eu nunca imaginava que eu ia encontrar alguém assim. Na minha cabeça eu ia encontrar com alguns líderes, alguns irmãos que queriam me ensinar ou iriam fazer um evento, mas nunca ia imaginar que haviam outros que fariam o mesmo. E eu me lembro que eu era um jovem do interior, ali em São Paulo, no meio daqueles irmãos, e acontece algo incrível. Na sexta-feira, um compartilhar de testemunhos. No sábado, uma intensa ministração, algo realmente bem profundo. E o meu espírito começa a desejar aquela glória que os meus olhos estavam vendo. Não a mim, mas desejar provar, desejar ao Senhor em uma intensidade mais profunda que eu vivia. Eu comecei a me arrepender dos meus pecados em um nível mais real. Eu comecei a entender no meu coração que era apesar de mim e daquilo que eu estava vivendo e lendo, entendendo. E à noite, irmãos, acontece algo muito inexplicável. Nós estamos à porta da reunião. O auditório está aqui do meu lado, fechado. E eu estou com algumas 3 ou 4 pessoas aqui. E eu começo a falar para essas pessoas: cara, eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Eu saí do interior da minha cidade, aqui de Americana, para ouvir de Deus, para aprender, porque eu quero conhecer o Senhor. Eu quero entender como Deus espera de mim e tal. E eu começo a orar com os irmãos. E nós começamos a orar, e outros irmãos começam a orar, e outros irmãos começam a aproximar. E antes que o culto iniciasse, havia uma roda gigante de pessoas orando
querendo Deus, querendo entender o coração do Senhor, querendo entender como poderia servir ao Senhor na sua juventude, querendo entender como é que poderia entregar a sua juventude ao Senhor de maneira que Ele quisesse, esperava. Todos saíram de seus países, dos seus estados, das suas cidades para isso. Estávamos ali para isso. Então, quando a reunião começa, o louvor sobe para cantar, e na primeira canção, o louvor para, os instrumentos param, o ministro para, e todos param. E eu estava aí no fundo, mais ou menos aí onde o Lê está, estava lá no fundão, vendo tudo aquilo parando, um culto sendo interrompido. E quando a reunião para, eu me lembro até hoje o Dani, que me levou para lá inclusive, ele para ministrando e falou assim: irmãos, eu estou vendo um trono. E quando Daniel fala isso, dá tela preta. E nem foi por falta de comer. Sabe quando você levanta muito rápido e dá tela preta, você não vê nada? Deu tela preta. E quando eu me dou em si, eu abro os meus olhos e tinha uma mão no meu peito, uma perna na minha perna. E a hora que eu vou tirando aqueles cadáveres em cima de mim, eu me ajoelho, eu sento. E todo aquele auditório estava no chão. Todas as pessoas estavam desmaiadas. Algumas pessoas estavam caídas sobre um banco de madeira, sobre os bancos de madeira. Outros caídos sobre as cadeiras, outros uns sobre os outros. Se alguém entra naquele auditório sem entender o contexto, vai dizer que houve uma chacina ali, mataram 170 pessoas. Mas quando aquelas pessoas, quando aqueles jovens se levantam ensardecidas, com um peso de glória, um fogo no coração que não conseguem lidar. As pessoas começam a levantar desesperadas, ensardecidas, uma trombando sobre as outras, uma caindo aos pés das outras. Algumas pessoas começam a querer sair para fora do salão, que era bem grande a porta, começam a correr para fora, e você olha pela janela assim, e você vê as pessoas lá embaixo, elas começam a correr, descer o campo de futebol, e começam a correr pelo campo de futebol, enlouquecidas, porque as pessoas não conseguiam lidar com o peso da glória do Senhor. Elas não conseguiam lidar com línguas estranhas, um falando espanhol, outro em japonês, outro em francês, outro interpretando, outro profetizando, outro dançando, outro cantando, outro correndo, outro gritando, outros correndo também. Uma cena louca. Quando eu olhava à minha volta, não tinha uma pessoa sã. Todos estavam enlouquecidos. Ninguém sabia lidar com a presença. Ninguém sabia lidar com a glória. Ninguém sabia lidar com o fogo. Apenas provavam um toque coletivo do Senhor. Ninguém impôs a mão sobre ninguém. Ninguém tocou sobre ninguém. O peso do prazer de Deus foi suficiente para desestabilizar a nossa alma. O peso do prazer de Deus foi suficiente para derrubar as máscaras, todo o legalismo, todo o evangelicalismo, e revelar um desespero profundo que há em nossa alma, que Abacuque vai profetizar. Chegará um dia em que Deus derramará a sua glória sobre toda a terra. Em 2015, eu vivi essa experiência. E não há um dia sequer em que eu não queira que a minha igreja vivencie o mesmo peso de glória. O problema
é que nós formatamos a mensagem, encapsulamos o estilo de vida cristão de tal maneira que não saímos do formato. A gente criou um padrão de relação, nós criamos um padrão de reunião, nós criamos um padrão de igreja, nós criamos um padrão de vestimenta, um padrão de comunicação, um padrão de aproximação. Lê 3 capítulos, ora meia hora e jejum uma vez na semana. Se você fizer isso, vai dar certo. Nós criamos uma forma de relação que Deus olha e não se encontra. E me lembro mais uma vez as palavras de Jesus. O louvor, se quiser, pode subir. E me lembro mais uma vez as palavras do Senhor, que não é eu, o louvor pode subir. Mas que são: este povo me honra com seus lábios. Pausa. Existe honra nos nossos lábios. Existe honra nas nossas obras. Existe honra nas nossas ideias. Existe honra naquilo que fazemos. Mas ainda assim, o seu coração está distante de mim. Irmãos, o Senhor não está procurando as nossas atividades. O Senhor está procurando o nosso coração. O Senhor está procurando homens e mulheres que escolheram a melhor parte. Quando Samuel, juiz e profeta, entra na casa de Davi e encontra 7 homens fortes, aptos, de boa comunicação, 7 guerreiros. E Samuel olha para aqueles homens e fala: cara, top, tudo forte. Eu poderia dizer isso da minha geração: cara, homens íntegros, cheios de Deus, tem boa estatura, tem uma boa hermenêutica, falam muito bem, são cheios de Deus, se comunicam muito bem. Eles jejuam, eles oram, eles leem. Mas Samuel, eu não quero nenhum deles. Os homens olham com a aparência, mas eu observo o coração. Vai chamar para mim Davi, o menino que está no campo, enquanto a maior autoridade de Israel está entre os homens. Ele escolheu a boa parte de cuidar de algumas ovelhas. Enquanto a fama de Samuel corria, e todos esperavam receber a maior autoridade espiritual da época, Davi escolheu a boa parte de cuidar das ovelhas de um simples judeu. Enquanto Marta está preparando a mesa, o que comer, o que beber, uma casa limpa, existe uma outra mulher aos pés de Jesus, que não está preocupada se o tapete está sujo, a casa organizada, mas se a presença está no nosso meio, e ela precisa de valor. Me lembro de Maria, na casa de Simão, na frente dos fariseus, prontos para questionar a Jesus, uma reunião de homens, que não cabe uma mulher. Ela entra na reunião, ela pega um nardo puro, ela quebra os pés de Jesus, ela lava os cabelos de Jesus, os pés de Jesus com seus cabelos. Ela escolheu a melhor parte. Nós vemos Pedro no meio do barco, os discípulos com medo, porque um fantasma andava sobre o mar, mas ele diz: sou eu, se é você, manda que eu vá. Ele escolheu a melhor parte. Se eu vejo a multidão ensardecida querendo milagre, eu vejo Zaqueu subindo numa árvore só para vê-lo. Ele escolheu a melhor parte. O problema não é que nos falta modelo, igreja, formato, mas nos falta amar ao Senhor com todo o nosso coração. O problema não é que a igreja não vive um nível de glória profundo desde 2000. O problema é que nós paramos de valorizar a presença. Não é sobre querer uma experiência, querer vir e chorar e gritar e rodar. Nós nos tornamos uma geração que quer a experiência.
aparência que a glória pode dar. Mas o que Deus espera achar são pessoas que esperam ansiosas para valorizar o seu nome mais um dia, por meio do que fazem, do que vivem, do que veem, do que pensam, do que falam. Mais um dia para tornar o nome do Senhor valorizado. Não é grande, não é, cara, eu vou pôr uma roupa incrível para as pessoas verem que sou de Deus e Deus vai ficar muito feliz. Não é sobre, cara, eu vou ler um livro e eu vou abrir um TikTok e eu vou falar sobre Deus no TikTok e as pessoas vão falar, nossa, Deus é incrível. Não! Se o meu coração não anseia para que Ele seja valorizado, reconhecido, engrandecido pela essência mais profunda da minha alma, não será digno a minha pregação. Não é sobre o que cantamos, nem como sentamos, mas qual é a intenção do seu coração. Os homens olham a aparência, mas Deus vasculha a terra. Salmos 14:2. Procurando alguém que o entenda, alguém que o entenda. Não é sobre Deus te compreender, não é sobre Deus te observar e ver as suas dores, não. Alguém que entenda o coração de Deus. É isso que Ele procura. Deus procura aqueles que o entendem, aqueles que estão como Abraão. Senhor, qual é a intenção do seu coração? O que o Senhor espera? Senhor, quem pregará domingo na minha igreja? Eu não sei quem Deus espera que pregue, mas vai pregar quem Ele espera que pregue. Eu não sei quais são as canções que nós vamos cantar amanhã, mas nós vamos cantar aquilo que Ele deseja ouvir. Eu não sei como será o meu trabalho na segunda, o que o meu chefe vai me dizer, o que meus colegas vão me dizer, mas eu sei que o meu coração grita para que a presença de Deus seja valorizado em tudo o que eu disser, ver ou pensar. Este é o coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e tira, Senhor. Fique de pé no seu lugar.